Queria te agradecer mais uma vez por estar participando aqui dessa nossa transmissão, dessa nossa sequência de transmissões. Gostaria de rapidamente aqui ler o seu currículo, né? Você que é economista formada pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com pós-graduação em gestão empresarial e também em direito público, e atualmente cursando direito no sétimo semestre. Então, mais uma vez, gostaria de te agradecer e gostaria de pedir que você iniciasse, após a saudação aí para o pessoal, contando um pouco da sua história aí, né? Um resumo, porque o currículo às vezes é meio frio, né? E gostaria que você começasse contando um pouco da sua história para a gente, por favor. Boa noite. Boa noite, pessoal. Agradeço a todos que estão aqui conosco. Nessa noite aqui em Porto Alegre está bem frio, viu, Diego? Bom, até uma coisa bem interessante que eu vou falar para vocês. Eu, na verdade, comecei fazendo administração com ênfase em saúde, né? Então, eu estudei bastante essa parte do SUS, essa parte da saúde. E hoje, né, temos um grande desafio que é trabalhar com saúde, falar sobre saúde e também de economia. E depois eu fiquei na área da economia, né? Decidi seguir. E economia, eu sempre gostei, né? Eu comecei a investir na bolsa de valores, essas questões assim de mercado sempre me interessaram, né? Desde os 14 anos eu comecei a me interessar, a investir, ler sobre o assunto, que eu acho muito interessante até para os adolescentes, né? Educação financeira. E sempre fui muito uma boa aluna de matemática, então sempre pensei em ir para a área da economia, e é uma área que eu adoro, né? Amo. E o direito, claro, ele vem para auxiliar, né? A gente brinca, né, que o escudo é o direito, né, e o ataque é a economia. Então, para um estado, né, para um país, uma cidade se desenvolver, nada como a gente saber muito sobre as leis e também sobre a economia. Um grande economista, ele disse, muito estudado na faculdade, ele começou o direito e voltou para a economia. Aliás, ele repensou e foi estudar economia, porque ele não queria entender as leis, ele queria entender como as leis eram feitas. Então, eu acho isso, quando eu li a biografia, né, desse economista, eu achei muito interessante, né, esse ponto de vista. Estou aqui agora para a gente falar sobre o que eu andei pesquisando, estudo bastante, dialogo com vários economistas, meus colegas que foram mais adiante, hoje têm mestrado, doutorado na área de economia, debato bastante com meus professores de economia da URGS, tenho lido bastante artigos da área, e eu acho que eu resumi em 4 variáveis influenciadoras, como a gente já tinha conversado antes, né, a respeito dessa corona crise, né, nas cidades, estados e países, principalmente. Acho que a gente poderia começar, de repente, conversando com todo mundo a respeito dessas 4 variáveis, enfim, né, estou à disposição. Muito obrigada pela oportunidade de conversar aqui com os seus amigos e também trazer os meus amigos também mais para perto. Tá ótimo. A gente preparou um material legal, você fez uma pesquisa bem extensa, né? A gente estava conversando hoje à tarde. A gente vai chegar lá nesse ponto do corona crise, mas eu queria perguntar antes para você, se você me permitir. Porque hoje o assunto é economia e saúde, né? E como uma coisa impacta na outra, né? Mas na sua avaliação, antes dessa pandemia do Covid estourar, qual que era a situação da economia brasileira? A economia, a gente até tinha grandes expectativas, né, com esse uma nova política, digamos assim, não adianta, né, quando a gente fala de economia, não tem como separar. Economia e política, elas sempre vão andar juntas. Então, a gente tinha grandes expectativas em relação à nova política econômica. No entanto, a gente pode perceber que não avançou quanto a gente esperava, né? Até teve vários episódios aí na mídia que eu nem vou citar, e a gente pode perceber que o PIB ele não aumentou significativamente como era esperado, e
país, né, nos últimos anos, eles não vem crescendo conforme a ritmo, assim, com uma velocidade maior. A gente está muito ainda estagnado e com grandes desafios aí para frente, principalmente por causa do corona crise, né, que vem não só vindo de encontro, né, aos países, a economia dos países, assim como o do Brasil, como do mundo inteiro. Criou-se uma expectativa muito grande, né? A gente não sabe se ela ia se concretizar, mas aí veio esse Covid, né? E na tua opinião, como que está a economia nesse momento? A economia, quando a gente fala de economia, principalmente governamental, política econômica, ela sempre vai estar atrelada à política no sentido de confiança, expectativas que a gente diz na economia. Então, expectativas que tu enxerga para o futuro e os agentes econômicos, eles já se antecipam e por acreditar no Brasil, acreditar no desenvolvimento, eles em vez de reterem a sua liquidez, eles investem, né, assumem os riscos, né? Então, sempre diante de uma política econômica, é ser analisado a política econômica, como vai se desenvolver. O que eu tenho para dizer hoje, até estava ouvindo uma live essa semana sobre o BRDE, né, o Badesul, enfim, alguns bancos de desenvolvimento aqui do Rio Grande do Sul, e existe uma política bem forte, né, de crédito, principalmente para os setores que estão sendo mais impactados por essa crise. No entanto, a gente vê que o grande problema é manter a renda. E manter a renda das pessoas é muito caro para o Estado. Por exemplo, 3 meses desse voucher, digamos assim, Corona Voucher, como o pessoal tem falado, custa 2 anos de Bolsa Família, para a gente ter uma ideia, mais ou menos, do custo. Então, isso custa muito para o Estado e existe, claro, não tem como a gente fugir de uma política de gasto público, não tem como nós fugirmos disso. Claro que nós gostaríamos de não ter que se expor, né, enfim, com uma política fiscal que a gente chama, ou seja, é o gasto público, então a gente vai ter que, sim, investir, porque nem todo gasto é desperdício, o gasto também é investimento. Então, o Brasil em si, ele vai ter que investir, sim, para manter a renda dessas pessoas. Infelizmente, algumas cidades, alguns estados, o Corona Voucher, acredito que ele vai ter que se estender devido ao impacto muito forte do Corona Crise, enfim, dos desempregos, e outros não. Agora a gente vai ver no decorrer da crise como vai ser, se alguns estados ou alguns municípios serão mantidos. E o que a gente vê é o pessoal, né, muito preocupado, o que gera incerteza, o que gera retenção de liquidez e simplesmente os ativos privados, ou seja, os investimentos que estavam no mercado privado, eles são retirados e colocados em setores que vão ir bem nessa crise, setores que é uma coisa óbvia, né? Saúde, por exemplo, alimentação, e também os ativos públicos, Tesouro do Estado, outros investimentos que os agentes econômicos, assim como nós mesmos, podemos comprar ali, tirar o nosso dinheiro de um investimento, de repente, da Bolsa de Valores, de uma ação, né, que tem mais risco, e colocar numa renda mais fixa, uma renda mais confiável, digamos assim, sabe, que vai ter um retorno esperado menos que, aliás, embora menor, mas vai ser certo. Então, isso retira, né, a liquidez, os investimentos, e isso acaba atrapalhando, claro, aumento do desemprego, e, enfim, toda essa problemática que a gente está vivendo no momento, que gera as incertezas, e assim vai, né? Então, é um caminho que entra às vezes até em desespero de muitas pessoas, infelizmente, é triste. É um círculo vicioso, né? As pessoas perdem o emprego,
ficam sem renda, daí todo esse esforço do Estado, né, para manter a renda. Se não tem renda, não tem consumo, né? Aí tem o deslocamento ainda do investimento para outros setores, né? E a gente vê também, me corrija se eu estiver enganado, mas muito dinheiro de investimento estrangeiro saindo do Brasil, indo para outros países com investimento mais seguro, economia americana, de repente, né? Até com juros negativos, o pessoal topa para colocar o dinheiro no local mais seguro. E aí fica esse círculo do desespero, né? E não tem perspectiva por enquanto, né? Eu acho que quando a gente conversa com, desde o pequeno empresário, o que a gente percebe assim, eu até queria ampliar, ou eu queria manter meu funcionário, eu queria fazer um investimento, mas será que isso passa esse ano? Será que se eu me planejar para janeiro, eu vou conseguir trabalhar? Se eu abrir esse escritório, eu vou conseguir? Acho que o grande problema é a gente não ter ainda uma expectativa de retomada total, né? Pois então, o que eu vejo é que alguns setores, como eu havia falado aqui a respeito do crédito, o que eu estou vendo é que tem sim uma política de crédito para alguns setores, e isso já está dando fôlego para muitos empresários, muitas empresas, e é muito importante também a questão do Corona Voucher, também sim uma grande medida, e também é um custo muito grande para o Brasil. A gente tem que também entender que, claro, vai fazer efeito, não esquecendo também que nós temos um Estado um pouco mais social, onde a gente tem o seguro-desemprego, a gente tem o Bolsa Família. Então, são mecanismos que, de certa forma, momentaneamente, podem ajudar e já estão ajudando, né, enfim, a parte mais abatida da sociedade, né, seriam mais a classe que vai perdendo seu emprego, a classe trabalhadora, o pessoal que realmente depende da economia real, né, o pessoal que vai para a rua trabalhar, todo mundo, Uber, né, estão sentindo, o pessoal do comércio de rua está sentindo. Então, querendo ou não, esses mecanismos um pouco mais social, nesse momento a gente consegue ver que está trazendo um impacto assim, de amortecer, né, essa situação que a gente está vivendo. Porém, nós sabemos que é momentâneo e depende, como eu falei, dessas 4 variáveis. Né? Então, às vezes, a velocidade de uma resposta do governo, por exemplo, do prefeito, do governador, faz grande diferença. Né? Hoje, por exemplo, Porto Alegre, praticamente a gente já está retomando a economia. Né? A gente já pode ir nos restaurantes, o pessoal do comércio, o pessoal dos restaurantes, né, do comércio, enfim, das ruas, eles já estão sentindo uma resposta muito mais positiva da demanda, enquanto que outras cidades, infelizmente, demoraram a responder, outros estados demoraram a responder com a sua eficiência, com a gestão pública, e infelizmente a gente está sofrendo, todo mundo vai sofrer com isso, né? E a gente tem uma outra coisa que, na minha opinião, aumenta a complexidade desse combate aí ao Covid, é que o Brasil é um país continental, né, com características muito diferentes em cada região, e aí, igual você falou, existe uma desproporção, né? A gente tem cidades que a pandemia tá mais forte, tem cidades que ainda não sentiram a pandemia, e aí também a retomada, né, muda muito. E acaba atingindo todo mundo, né? Eu estava conversando com o pessoal aqui em Paysandu, que, por exemplo, um setor que a gente pensa que não vai ser atingido. Então, pessoas já aposentadas que vivem, complementam sua renda com o aluguel de casas. Você falar, uma renda de aluguel de casa é uma renda garantida. E aí o pessoal, os inquilinos já estão vindo para negociar, pedindo para pagar 30%, 40%, porque também estão sem renda. Então, acaba atingindo todo mundo, né? E agora quando a gente fala de futuro, né? Porque uma hora só vai passar. A gente não sabe se vai ser no segundo semestre, se vai ser no ano que vem,
né? De repente com uma vacina, de repente com uma imunidade coletiva aí, não sei. Mas na retomada, quando isso voltar, o que você acha que vai acontecer com a economia brasileira, de uma maneira geral? Primeiro lugar, é básico, né? O aumento do desemprego, o aumento da pobreza, o aumento da desigualdade social, porque em toda a crise que a gente vê, a gente estuda, né? Na faculdade, estuda, enfim, a gente lê sobre, a gente sabe que o grande impacto é o desemprego, né? Que assola. Então, às vezes a gente até enxerga algumas pessoas assim, não, mas essa pessoa não trabalha porque não quer, pode até dizer assim, vagabundo, a gente ouve, né? Mas não, a pessoa não trabalha porque ela não tem emprego, ela não consegue emprego, ela tem estudo, ela tem experiência, então a gente vai ver muito isso, vai ser triste, né? Então, amortecer o crédito, a política de crédito, a política fiscal expansionista, né, para dizer o gasto do Estado, o Estado vai ter que se endividar para pagar isso, para pagar, enfim, é assim que funciona, né? Quando a gente investe, a gente vai ter o retorno, mas a gente vai ter que também pagar aos poucos. Exemplo disso que ocorre muito é um imposto no futuro, por exemplo, criação do imposto, de mais tributos, porque alguém vai ter que pagar essa conta. Então, é muito importante que a política, o governo, ele vai ter que também ser rigoroso nessa questão do gasto, porque não é simplesmente abrir, né, os cofres em nome da calamidade pública e não ter responsabilidade com isso, que a gente está vendo hoje muita falta de responsabilidade com o dinheiro público. Nunca esquecendo que é o nosso dinheiro, né? É a nossa renda, uma parte da nossa renda que vai para o Estado em forma de tributo e que tem que voltar como serviço. E, infelizmente, a gente vive no Brasil, né? Eu não sei agora, não me lembro agora o ranking que o Brasil está em questão de corrupção. Então, com certeza, a gente tem um risco muito maior de dessa classe, assim, de políticos corruptos, de se aproveitar nesse momento. Sim, às vezes, pode sim se configurar como oportunismo. Então, é importante, eu não sei agora, exatamente, agora não me vem à mente, mas existe e grandes possibilidades, né? E, enfim, eu acho que é esse o grande medo também da gestão pública, acredito, superior, federal, enfim, todos, né? Todo mundo, todos os políticos, né, têm boas intenções. Só que, como diria Milton Friedman, né, um grande economista, de boas intenções o inferno está cheio, né? Está cheio. Então, temos que cuidar muito com essas boas intenções e o que isso vai gerar depois. O gasto é um investimento, como eu falei, mas também nesse momento pode ser um risco, porque se a gente comparar Brasil no ranking de corrupção com outros países, né, a gente pode entender que Itália, ou eu não sei agora o ranking, mas Espanha, o pessoal, os países oriundos da Europa, com certeza eles vão sofrer menos com essa questão da corrupção. Então a gente tem a história do Brasil aí, que a gente estuda, a gente vê na televisão todos os dias, essa questão da corrupção. Então é complicado, sim, que a gente está, né, risco da corrupção, de gastar sem necessidade, porque quando a gente tem um enorme orçamento à disposição, acaba indo dinheiro rapidinho. E também tem a questão que é uma necessidade, né, de investimento para a gente sair dessa crise. Então, o crédito ele vem como auxílio. Eu tenho visto que os pequenos empreendedores, alguns estão de fora. Então, como eu te falei, né, o que eu vejo é um pouco de um resultado, assim, ou como a gente vai pagar essa conta, né? Vai ter que ser, se não tiver uma política mais dura nesse sentido do gasto, responsabilidade,
depois nós vamos pagar essa conta juntos, né? Seria o Celso Tata, um grande economista também, ele, depois da crise de 1929, ele falou que foi a socialização das perdas, né? A gente teve um grande problema com café no Brasil. Então, eu até já comentei isso com um professor, né? Teremos a socialização das vidas salvas. Então, todos vão pagar essa conta. Então, a conta do corona crise, todos vão pagar, né? Em forma, infelizmente, né? Não tem outra saída. É assim que eu vejo, no sentido mais pessimista, né? Entendendo a questão do gasto público como responsabilidade. É muito complicado, né? Eu concordo totalmente com você de que o Estado não tem saída, né? Ele tem que gastar, até porque como que você vai manter a renda de tanta gente, né? Sem gastar ou sem investir? Mas também tem esses dois pontos que a gente tem que destacar, né? Será que esse Tô dinheiro vendo aqui que todo o vai pessoal ser? respondeu, estou comentando bastante aqui, desculpa, Diego. O pessoal está Imagina. comentando bastante aqui. Tá movimentado. A gente vai responder as perguntas do É. pessoal. Tem esse risco da corrupção, então, quando se fala em aumentar gastos, tem que ter esse controle, até quando a gente fala de emergência, né? Gastos com pandemia e tal. E também essa questão do endividamento, né? Porque, me corrija se eu estiver enganado, mas o governo vinha numa linha de diminuir gastos, né? De enxugar o déficit, né? De não estourar o orçamento. E aí, agora não vai ter jeito. Então, a dívida brasileira vai aumentar. Será que isso também não pode espantar o dinheiro de investidores? Que, com isso, porque aumenta o risco, talvez, do Brasil mais endividado, alguma coisa nesse sentido? Pois então, a questão básica do risco de qualquer país é principalmente as reservas. Né? Analisa-se as reservas. Hoje o Brasil ele está muito bem em relação às suas reservas, que é isso em dólar, né? E nós temos uma dívida interna grande e externa, que é no caso em dólar, pequena. O que eu estou vendo é uma política pública até que está se mostrando assim no sentido de um endividamento interno e não do endividamento externo. E acredito que há uma forma, digamos assim, eu acredito que é que assim, ó, todos os países estão sendo impactados, entende? Então não adianta todos os países não adianta, vai ter risco, né? Não adianta. Então o que a gente pode ver, por exemplo, a expectativa do PIB é que caia 5% no Brasil e que aumente na China, por exemplo, 5%. Então, qual é o país que tu vai transferir a sua renda, né? Países que vão crescer, né? Expectativa de crescimento. Então, as expectativas é que influenciam o investidor a, enfim, alocar seus recursos. Então, claro que existem grandes oportunidades, toda crise carrega oportunidades. Por exemplo, como a gente saiu da crise de 1929? Substituindo importações, ou seja, trabalhando com o mercado interno. Essa é a nossa saída, ao meu ver. Só que por que isso, né? A gente tem condições, e a gente tem uma reserva grande em dólar e uma dívida interna em reais. E enquanto isso, a nossa reserva tem aumentado, porque quanto mais o dólar, né, se valoriza, maior é a nossa reserva. Então, tanto o Brasil como outros países eles vão ter suas oportunidades e também vão ter setores que, infelizmente, não têm o que fazer, por exemplo, o turismo. Então, a gente vê, por exemplo, a Itália. Eu ouvi falar, eu não cheguei a ler nada sobre o assunto, que eles estavam até promovendo passagens de turismo, entende? Então, setores que vão ser mais afetados é fato,
né? O turismo. Então, países ou cidades que trabalham, que têm o seu PIB impactado muito forte pelo turismo, basicamente vai ser o mais impactado. Então, o governo e a política econômica, ela tem que, de alguma forma, subsidiar, de alguma forma, promover o desenvolvimento, substituindo o setor por alguma outra forma, né, de crescimento, de desenvolvimento. Aí cada país tem a sua potência, né? Então a questão é essa, né? Por aí mais ou menos que a gente vai ter que sair da crise. A crise também tem oportunidades, né? Como eu falei, muitas pessoas também estão crescendo, né? Setores como saúde, como da alimentação, como eu falei, eles têm crescido, né? É olhar para frente, né? Quero aproveitar aqui e mandar um abraço para o meu amigo Marcos Costa, que está nos assistindo, o Fábio Edgar, Emerson Soares, meu amigo Douglas Enfermeiro, Lucimar Santos, meu amigo de Curitiba, Rafael Perim, Fábio Zampar, Marlon, minha amiga Shirley Aguiar, boa noite, Bianca Bermudes, Paulinha Alessandro, meu amigo André Franco de Oliveira, Eduardo Antonello, Vera Lúcia Conde, meu amigo José Fuica Pereira. O Eduardo Antonello está mandando uma pergunta para a gente aqui. Pergunto, tenho Tem lido pergunta sobre... também no Facebook. Essa O do pessoal tá Facebook que mandando, eu tô mas quando a vendo. gente não puder responder, no Facebook, se a gente não puder responder, a gente pode responder depois, né? A gente tem um tempo aqui no Sim, Instagram também. Depois a gente responde se ficar alguma para individualmente, trás. né? Ele Vai está lá. ele tá perguntando. Tenho lido sobre o encerramento das atividades de diversas empresas em diversos segmentos, por exemplo, ônibus, restaurantes, cinemas, lojas. Essa retomada não vai ser fácil. Alternativas para esses empresários. Gostaria de saber o que vocês pensam. São setores que vão ter dificuldades mesmo, né? Muita empresa vai quebrar, né? Como eu falei, os bancos, o BNDES, os bancos de desenvolvimento, eles estão aumentando e expandindo o crédito eu estava vendo assim, acho que 1 ano de carência para pagar um empréstimo, um crédito, né? Então, da parte do setor do turismo, principalmente, e outras empresas. Né? Então, é esse tipo de política que eu estou vendo acontecer, já está existindo, né? É só pesquisar os empresários que estão necessitando crédito para sair dessa crise, eles vão ter, por exemplo, 1 ano de carência para iniciar o pagamento desses empréstimos, desses subsídios. Então, aí já eu acredito, sim, que vamos ter uma luz. Por exemplo, Porto Alegre, eu acredito tranquilamente que em 1 ano a gente já vai estar, assim, bem melhor que outras cidades, né? Existem alguns estudos do Federal Reserve, de Harvard, do MIT, que são grandes pesquisadores dessa área, que eles dizem o seguinte: quanto mais cedo uma cidade ou um país ele, faz isolamento social, ser bem simples, né, nas palavras, quanto mais cedo ele faz com que o cidadão se isole, enfim, políticas de isolamento, mais cedo e mais rapidamente eles saem da crise. Eles iniciam a sua economia, reiniciam a sua economia. Então, um grande exemplo é a forma como a Alemanha ela tem saído dessa crise, tem, enfim, né? Mais ou menos como Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Então, a gente tomou um choque aqui em Porto Alegre,
né? Foi muito rápida a velocidade com que os prefeitos e alguns prefeitos aqui do Rio Grande do Sul, o prefeitura de Porto Alegre, muito rápido na sua resposta de parar, né, com o comércio, e isso tem resultados positivos, porque, por exemplo, Porto Alegre é a primeira capital com menos transmissão de contágio, enfim, com menos contágio desse vírus. Então, quer dizer, temos uma resposta positiva e a partir dessa resposta que entram as expectativas, como eu falei. Porque o mercado, ele... Claro que tem essas especulações, mas o mercado, ele responde à expectativa, né? Individuais que, no seu total, transformam-se em macro. A macroeconomia e a microeconomia, né? Então, mais ou menos nesse sentido, assim. Ah, legal. E agora eu queria abordar aquele ponto que você falou, né? Você citou algumas vezes aí o corona crise, né? E aí eu Sim. queria saber o que que é esse corona crise, exatamente esse conceito, e quais são esses pontos principais, por favor. Corona crise. Na verdade, é como todo mundo está chamando o que a gente está vivendo, né? O impacto de um vírus na economia dos países. Esse, esse é o corona crise, né? Não tem muito, é só um nome, um conceito da gente chamar, assim como o corona voucher, né? Tem o Bolsa Família e tem o corona voucher. Então, o Bolsa Família, vamos então pensar assim, é uma política a longo prazo e as políticas por exemplo, o corona voucher, a gente sabe que é a curto prazo, né? É momentâneo. Então, a gente tem uma expectativa que até o momento próximo, ela seja, enfim, finalizada. Questão da corona crise, que eu poderia falar para vocês, eu já tinha colocado como 5 pontos principais, né, que é a gente parar de discutir economia ou saúde, já tinha comentado sobre isso, porque se o governo está aí é para isso, é para alocar os recursos da melhor forma possível, sempre pensando que a vida é o principal, é o bem maior, né? Então vamos parar com isso. Economia ou saúde? Não existe isso. Existe conter o vírus e continuar a economia. E saúde e economia tem que andar juntos, não separados. A gente tem que parar de discutir isso. A questão do Brasil e o mercado de trabalho, né? O que eu sempre até existiam muitas discussões a respeito de como estava indo a economia no sentido da vulnerabilidade do trabalhador, porque no momento que tu não tem uma carteira de trabalho assinada, tu está mais vulnerável, por quê? Porque tu não, se qualquer coisa que aconteça, como o corona, por exemplo, qualquer tipo de impacto na economia, tu não tem nenhum tipo de saída, tu não tem nem o seguro-desemprego para tu ficar uns meses mais tranquilo, né? Até a procura do novo emprego. Então, a gente tem tinha quase que 40 milhões de brasileiros informais e trabalhando por conta, ou trabalhadores autônomos, e quase que 50% deles, eles nem contribuem para a Previdência. Então, a gente já tem um baita de um rombo futuro, depois a gente vai ver, né, que isso nunca acontece no curto prazo, né, só depois a gente vai ter que rediscutir isso. Então, não adianta, se hoje tu não contribui, amanhã tu fica dependendo do Estado, né, ou de outras pessoas, familiares, né, então fica dependendo. A gente não sabe, né, o que pode acontecer, a gente tem que minimizar o risco tanto né, a questão da previdência, também a saúde. Pequenas empresas versus grandes empresas, quem é que, né, é o pulmão da economia brasileira? São os pequenos empreendedores, são as pequenas empresas que impactam o PIB significativamente. Só que essas pequenas empresas, elas dependem das grandes, no sentido de que as pequenas, elas fazem parte dos serviços que as grandes precisam, mais ou menos nesse sentido. Então, é muito fácil a gente falar assim, o pequeno empreendedor, os pequenos, eles são o pulmão da economia, mas não esqueçamos que por causa dos grandes é que existem os pequenos.
né? Então, temos aí uma faca de dois gumes, mas a gente também tem que atender, principalmente os pequenos, no sentido do trabalho, de não deixar os trabalhadores desamparados, porque são os trabalhadores pequenos que comportam basicamente 60% a 80% do emprego dentro da economia brasileira. Isso é um grande impacto. Né? Então, principalmente as incertezas que vêm junto com essa corona crise, né? Para que lado que a gente vai correr, para onde a gente vai alocar os nossos recursos, como eu já falei, que a alocação de recursos ela vai sempre para o certo, né? Para certeza, então ela vai ser, a grande maioria dos agentes econômicos, eles vão colocar e alocar os seus recursos, a sua liquidez, nos ativos públicos, porque eles sabem que no final das contas, em último dos últimos casos, o Estado vai fazer o quê? Imprimir dinheiro. Em último dos últimos, tá, gente? Não existe. Então, ainda tem também uma pequena observação a respeito do imprimir dinheiro, até que esses dias eu postei, mas aí a gente deixa para uma outra live, para um outro momento. E também, claro, essa questão da austeridade fiscal e do gasto público. Né? Por um lado, a gente tinha uma política, né, do Estado um pouco tentando minimizar, né, tentando ser menor, digamos assim, o quanto mais possível o Estado ser mínimo, era o que a gente estava sendo, enfim, que a gente estava acompanhando as tendências da economia, era por esse lado. Só que no momento que vem o coronavírus, o que a gente vai fazer se a gente não estender um pouco da nossa mão, a mão do Estado, né, para as empresas, através de crédito, através de subsídio, através do Corona Voucher, o que vai ser do nosso Brasil? Né? Um bando de desempregados e enfim, pobreza? Então não dá. Então são dois lados que a gente tem que, né, procurar um equilíbrio. Mais ou menos assim. Foi legal, bem completo. Desafios, né? Quero aproveitar aqui, mandar um abraço para Patrícia da Silva, que está nos assistindo, minha amiga. O Rafael Perim, lá de Curitiba, mandou uma pergunta aqui. Ele falou: Oi, Miriam, gostei da biografia, em especial quando referiu-se à Bolsa. Muitas empresas estão quebrando, principalmente as endividadas. Falando em específico, em renda variável, gostaria da sua opinião. É certo que quando isso passar, seja por uma vacina ou a própria economia voltando gradativamente, somando-se aos estímulos dos bancos centrais no mundo inteiro, muitos economistas acreditam na forte recuperação em curto e médio prazo. Eu não estou conseguindo ver o final da pergunta aqui. Assim sendo, você focaria em investimentos em ativos de empresas? Deixa eu ver se eu consigo ver no Facebook. Em primeiro lugar, a gente tem que cuidar com essa ideia que o Banco Central é que faz, digamos assim, o Banco Central ele não pode nem comprar ativo do governo, por exemplo. Então, essa questão do Banco Central é muito questionável também, porque em alguns países existe uma política diferenciada, política econômica junto com o Banco Central, e o Brasil, por exemplo, ele tem na legislação hoje que o Banco Central não pode comprar nenhum ativo público. Tá? Então, o que a gente tem hoje, por exemplo, é o Banco Mundial, né? O FMI, que já está dando um suporte para as economias internacionais, que são muito dependentes do dólar. É essa a questão. Se um país é muito dependente do dólar, ou seja, ele tem sua dívida externa alinhada ao dólar, esse é um grande problema. Nós, o Brasil, a gente não tem esse risco. Então, a gente pode estar um pouco mais tranquilo nesse sentido, mas não esqueçamos que nós temos grandes problemas internos a resolver, principalmente esses setores que vão ser impactados. Né? Por exemplo, ele falou assim, a questão de investimentos, empresas, a gente tem que entender que se existem algumas empresas atreladas em endividamento, principalmente ao dólar, então, veja bem, né? Está aumentando significativamente. A gente está vendo que as empresas aéreas, por exemplo, elas já vão ter que, depois no pós-crise, elas vão ter que aumentar o valor da passagem aérea. Então, muito dificilmente, depois eu até quero ler aqui os comentários dos meus amigos, então, muito dificilmente a gente vai viajar no Brasil a custo barato, né? Lembra que a gente vivia um período que viajar de ônibus era mais barato, e aí depois viajar de avião
era a mesma coisa, então a gente preferia viajar de avião. Então, acredito que no pós-crise isso não será possível. A gente já está vendo essa resposta internacional das grandes empresas as grandes empresas aéreas. Elas já estão dando sinais de quebradeira, né? Vamos falar assim. E então, muito possível que o Brasil também, né? A gente não vai conseguir viajar como a gente viajava, né? A preço mais baixo. Assim como nós teremos que gastar em investir, pegar empréstimos até, enfim, dentro do Brasil, títulos, enfim, vendendo títulos públicos, uma dívida interna, outros países vão ter que se endividar externamente e alguém vai ter que pagar essa conta, como eu falei no início. Assim, as empresas acontece também com as empresas. Então, elas vão se endividando agora, mas depois como elas vão pagar? Elas vão aumentar o valor da passagem, né? Elas vão aumentar o seu preço para poder pagar esses subsídios, esses créditos. Então, muito possivelmente, a gente não vai viajar mais a um preço tão barato. Então, o turismo né, vai ter que ser reinventado. A gente vai ter que ver como a gente vai fazer nessa questão. É um desafio, não tenho todas as respostas, posso dar algumas pinceladas aqui, viu, Diego? Também não tenho bolas de cristais aqui, não consigo, né, pensar aqui no futuro. Consigo entender, né, alguma coisa assim, nesse sentido, nessas leituras e análises dos mercados que têm sendo feitos, né, por grandes economistas, grandes os analistas da área. Até desanimei agora, porque essas passagens para Porto Alegre, que nem eu fui por R$ 500 ida e volta saindo de Maringá, não vai ter então. Olha, muito possivelmente que não, pelo menos no pós-crise. No pós-crise, muito difícil, né? Vai ser bem complicado. Porque a gente tem grandes barreiras. Esses mercados, assim, empresas como que tem muita, como eu posso dizer, vou dizer assim, barreira de mercado que a gente usa na economia. Então, tu tem que ter um investimento muito grande para entrar, como as empresas aéreas, né? Então, é muito difícil que novas entrantes entram tão facilmente, entende? O que eu quero dizer é que não existe uma competitividade tão grande, assim como tu comprar um arroz ali na esquina, entendeu? Qualquer um da noite pro dia ali começa a vender arroz, mas se entrar na economia de passagens aéreas não é assim, né? Desculpa, pode falar. Se a padaria do bairro abusar do preço e do mau atendimento, abre outra do lado, né? A companhia aérea não é toda hora que vai surgir uma nova para concorrer, né? Exatamente. Então, o preço deve ficar alto. E aí eu queria chegar agora naquele ponto que você falou das variáveis, né? Então, para a gente chegar assim, como que essa crise vai impactar nos municípios, né? Então, depende, claro, mas depende do quê? Daí que entra essas variáveis. Eu gostaria que você explicasse para o pessoal, por favor. Claro, pessoal de Curitiba. Eu tinha analisado, enfim, as minhas leituras, os meus estudos a respeito de economia. Daí eu cheguei em 4 variáveis que influenciam na corona crise, no pós, na nossa resposta, na resposta de todos os governos, enfim, de todos os estados. Vamos lá. 4 variáveis principais. Primeira, demografia, o estudo da população. Como é que é a tua cidade, Diego? Ela é mais jovem ou ela é mais idosa? Hoje ela é mais jovem. Exemplo. Tá. 2, estrutura sanitária. Como é que se dá os hospitais, tanto na capital quanto na tua própria cidade? A gente pega aqui que Maringá tem uma estrutura hospitalar boa. Paysandu aqui a gente tem um hospital, mas apesar dos últimos anos até que está sendo aparentemente estruturado, tem muita reclamação, assim. E não é um hospital completo, não tem UTI, não tem partos aqui. Mas acaba se concentrando tudo em Maringá, né?
Como é que é a cultura de Maringá, Paysandu, a respeito do ambiente, digamos assim? Até isso entra cultura. Aqui no Rio Grande do Sul, a gente toma muito chimarrão, por exemplo, né? Então, a gente não pode nem tomar chimarrão junto já, em relação a essa questão do vírus. Então, é, a gente gosta de tomar um solzinho assim na praça, que é muito frio, né? Então, quando vem um solzinho, a gente vai pro sol, toma um chimarrão, come a bergamota aquela, né? Mais ou menos assim, como é que é aí em Maringá? Em Maringá e Paysandu, né? São cidades Aqui bem... a gente tem, aqui é um pouco mais quente, né? Quando bate 10 graus a gente já coloca uma blusa grossa, que nem essa que eu estou usando aqui. Mas a gente tem mais esse costume nos bares, nas lanchonetes, um monte de mesa na calçada, né? O pessoal, que nem aquele pessoal mais aglomerado ali, então, que agora não pode. Aqui não tem muito chimarrão, tem quem toma, mas é pouco. Mas aqui tem o costume do tererê, né? Que é gelado, né? Sim. Ah, E é? aí também Legal. é a erva parecida, né? Não sou especialista, mas é tomado gelado. Só que também é a mesma coisa, né? Não dá para você ficar passando a cuia de um para o outro, né? Sim, Nesse momento, né? E aí tem as questões esportivas, né? Então aqui é muito bom para praticar prática esportiva. Então, por exemplo, eu estou sentindo uma falta danada de jogar meu futebol lá, né? Eu participo de uma sim. associação, tem um monte de veterano lá também, grupo de risco, né? Até mandar um abraço pro pessoal aí. E a gente fica assim, vou jogar, não vou jogar, como é que faz? Mas culturalmente tem algumas dificuldades sim, nesse sentido. Certo. E muito também da educação, se o pessoal responde positivamente a usar máscara, o EPI que a gente chama, né?